Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, dias aí bem movimentados, né, dos bastidores, apesar do São Paulo não estar entrando em campo, né, só nesse próximo domingo, mas a gente tem algumas revoltas para falar. Primeiramente, confirmando a informação de ontem, Henrique Carmo não joga mais pelo tricolor paulista, já está inclusive lá na Rússia, né, para se apresentar, ser anunciado como novo reforço do CSKA por míseros 6 milhões de euros. Henrique Carmo não joga mais pelo São Paulo de maneira definitiva. E tem outra proposta na mesa do São Paulo por outro cria de Cotia. Essa um pouquinho maior, cerca de 15 milhões de euros do futebol saudita pelo volante Pablo Maia, que recentemente inclusive renovou o seu contrato. Pablo Maia, que para mim já era até para ter estourado, tá jogando num gigante do futebol europeu, se não fosse as sérias lesões que ele teve aí nessas últimas temporadas, né? Um jogador que surgiu muito bem, assumiu rápido a titularidade, fazia gols, marcava, um jogador completo que chegou a ser convocado inclusive para a seleção brasileira. Inclusive hoje tem jogo, né? Às 8h30 tem Brasil e Bolívia, né? Última rodada das eliminatórias. O Pablo Maia acabou sofrendo com lesões, ainda não foi vendido, mas a gente sabe que vai chegar um momento que provavelmente isso deva acontecer. Será que agora? A proposta está na mesa por 15 milhões de euros. Um clube saudita está interessado na contratação do Pablo Maia, tá bom, galera? Você, por esse valor, venderia? Você acha que vale mais? Você acha que tá ok? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas o mais revoltante é, de fato, a situação do Henrique, né? São Paulo, o que acontece com São Paulo, rapaziada? São Paulo desse jeito vai falir. Aí fica aquele presidente lá, sem vergonha, postando nas redes sociais, superávit de 4 milhões, pelo amor de Deus, vai se lascar, presidente. 4 milhões de reais e você tá se vangloriando nas redes sociais. Pelo amor de Deus, você devia ter a vergonha, você, Belmonte, todos esses outros aí que estão na diretoria do clube. Deixa nos comentários o que vocês acham, que de fato é muito estranho essas negociações. Só para efeitos comparativos, o Bahia vendeu seu atacante reserva por mais de 20 milhões de euros. E aí a gente fica pegando dinheiro de graça. Henrique, 6 milhões de euros. Lucas Ferreira, 10 milhões. Alves, 6 milhões. Valores totalmente abaixo do que esses jogadores valem. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre isso, tá bom, rapaziada? Eu quero, né, falar com vocês sobre isso, porque, por exemplo, o Vitor Reis, 37 milhões de euros. E aí você junta todas essas vendas do São Paulo, William Gomes, Henrique, Alves, Lucas Ferreira, e não chega nem no valor que o Palmeiras vendeu o Vitor Reis. O Vitor Reis é melhor que esses jogadores? Não, em nenhum mundo o Vitor Reis é melhor. Jogadores que são meias, atacantes, tendem a ser mais valorizados no mercado de transferências e custarem mais caro. Então como que o Palmeiras consegue vender um zagueiro por 37 milhões? É um Pelé da zaga? É um Messi? É um Cristiano Ronaldo? Não, com todo respeito ao Vitor Reis, é um zagueiro ok, ainda muito jovem, ainda promissor, tanto que está inclusive emprestado pelo clube que o contratou, né? O Manchester City emprestou o zagueiro para a equipe do Girona. Ele é melhor que o William Gomes? Não é. É mais promissor? Não acho. Os outros podem ser discutidos, mas como o São Paulo faz 4 vendas e não consegue nem igualar uma venda do Palmeiras, como o Bahia vende um atacante reserva por 3 jogadores que são joias das categorias de base do São Paulo, que acabaram de ser campeões, que estão tendo oportunidade na equipe principal, jogando inclusive como titular. Não dá para entender o que estão fazendo com as categorias de base do São Paulo. Será que tem alguma coisa errada por trás? Mais um jogador negociado com o futebol russo. Só nesta janela, Alves e Henrique foram para a mesma equipe do CSKA. Vai falar que os caras têm sonho de jogar no futebol russo? Pelo amor de Deus, nem Champions League os caras estão podendo disputar, nem Liga Europa, nem Conference League. É só o Campeonato Russo e a Copa que os caras vão jogar. Fala que o cara tem sonho em jogar na Rússia? Pelo amor de Deus, você vai falar que o Diego Costa, zagueiro do São Paulo, tinha sonho em jogar no Krasnodar? Mais um jogador de Cotia vendido ao futebol russo. Você vai falar que eles têm sonho de jogar por lá? Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Vamos acordar para a vida. O que será que está acontecendo aí? Tenho palpites. Não posso falar por umas outras questões, mas vocês podem deixar os comentários aqui embaixo falando as opiniões que podem ser inclusive a mesma que a minha. Fechou, rapaziada? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso aí. Hoje, né, como eu falei para vocês agora há pouco, tem um jogo da seleção brasileira e encerra a data FIFA. A partir de amanhã volta, né, as competições
do Campeonato Brasileiro, né? As competições aí da CBF. Amanhã tem Copa do Brasil, quinta tem Copa do Brasil, final de semana temos o Campeonato Brasileiro e no dia 18, né? Dia 18 que tá chegando, daqui a pouquinho tem São Paulo e LDU em Quito pelas oitavas da Libertadores. A contratação de um atacante se faz urgente, se faz necessária. A saída do Henrique, para mim, é um erro gigantesco. A chegada do Rigoni, né? A gente já imaginava que a molecada como o Henrique, como o Luca, poderia perder até um pouquinho de espaço, mas não imaginava que o São Paulo fosse doar o Henrique por apenas 6 milhões, né? Qualquer clube que chegar aí hoje e oferecer uma Coca-Cola, um pastel, um pão de queijo, um caldo de cana para o São Paulo, vai levar o jogador. Hoje, quem nós temos aí? Uma grande promessa, que pouca gente fala, mas a gente fala sempre aqui no canal, é o Nicolas Boshardt, lateral de apenas 18 anos de idade. Vai chegar aí um clube e vai oferecer, ó, eu tenho uma camisa aqui da seleção brasileira, eu quero levar o moleque. São Paulo vai aceitar. Já fez isso com o Ângelo e também pouca gente fala. O Ângelo é uma das maiores promessas das categorias de base do São Paulo e já está vendido, né? Não é que vai vender a proposta, não. Já está vendido para a equipe do Strasbourg da França, que é a mesma filiação, como se fosse o Grupo City do Chelsea, né? Então o Strasbourg é o mesmo dono que tem a equipe do Chelsea. Eles fazem isso com os jovens jogadores para se adaptarem ao futebol europeu, vão para um clube que disputa competições internacionais e tudo mais. E aí, o que será que acontece com essa categoria de base do São Paulo? Será que é por isso que estão tentando desesperadamente negociar com o Marinacci? Porque eu tenho certeza que se o Marinacci fosse hoje o dono, ou então pelo menos um sócio, né, de uma porcentagem, de uma parte das categorias de base, eu tenho certeza que essas vendas seriam por valores totalmente acima do que foram de fato negociados. Aí fica, mas precisa fechar no verde e tudo mais, e a dívida aumentando, não dá para entender. A dívida que foi pega ali na casa dos 500 milhões, está na casa do bilhão. Então, como que o presidente vai se vangloriar nas redes sociais por um mês que fechou no verde por 4 milhões, sendo que a dívida está aumentando para 1 bilhão? Não dá para entender como esse balanço funciona. Porque todo mês eles, a gente fechou no verde, fechou no verde, fechou no verde, e a dívida aumentando. Como que isso funciona? Como que todo mês, segundo eles, o mês fecha no verde e a dívida aumenta? Não dá para entender. Se o mês fechou no verde, a dívida no mínimo ela tem que diminuir. Então, para onde está indo esse dinheiro dessas vendas? Por que todas essas joias do São Paulo estão sendo vendidos a preço de nada? Jogadores importantes, jogadores que têm muito talento. Isso às vezes estraga até a própria carreira do atleta, porque o Henrique Carmo, eu falo a verdade aqui, tem potencial absurdo e pode tranquilamente jogar na Premier League. Rian Francisco tem potencial e pode tranquilamente jogar na Premier League. O Rian só não está vendido, primeiro que o Zubeldia estragou a carreira do moleque, já vou falar aqui antecipadamente. E ele só não está vendido porque ele está machucado, porque senão seria mais um. E no São Paulo não vende jogador para grande cenário. O último foi o Beraldo, mas esses moleques têm categoria aí para não só jogar no futebol russo, mas jogar em outros grandes cenários. Então, a diretoria, o Zubeldia, todos compactuaram para essas vendas pífias, para essa vergonha que o São Paulo está passando nessas últimas negociações, tá bom? Estão desrespeitando o São Paulo do mercado e vão continuar chegando com propostas totalmente vergonhosas. Se uma proposta dessa chega na mesa do Palmeiras, se uma proposta dessa chega na mesa do Flamengo, de um Botafogo da vida, os caras dão risada da cara do clube que ofereceu. Hoje esses times compram e vendem em euros, enquanto o São Paulo está se humilhando por 30 milhões de reais. Então, realmente, cenários totalmente opostos, e esses clubes daqui a uns anos vão nadar de braçadas, enquanto o São Paulo vai se afundar, vai se afogar com outros clubes que também fazem péssimas gestões, como por exemplo o Corinthians. Eu vejo o Santos também nesse mesmo caminho. Então, rapaziada, é realmente, de fato, revoltante tudo que acontece nesse momento com o São Paulo. Falam aí de transparência, falam aí de melhor gestão, enquanto estão se igualando a gestões horrorosas como o Leco, que como tantos outros, né, que passaram na instituição do São Paulo. Estão acabando com a moral que o São Paulo tem no mercado, estão acabando com o clube que o São Paulo tanto amou, né, que o São Paulo tanto aí se organizou durante todos esses tempos, estão acabando com as categorias de base, porque não faz sentido nenhum você cuidar de um garoto desde que ele tinha 7 anos, como é o caso do Henrique, e aí quando ele completa 18 anos, que está jogando muito, você vende ele por 100 milhões de euros, por 30 milhões de reais.
Não faz sentido algum isso acontecer. Fechou, rapaziada? Deixa nos comentários aí sua opinião sobre o Pablo Maia, sobre o Henrique, sobre tudo que está acontecendo aí no tricolor paulista. E ainda, né, no próximo vídeo, vamos trazer mais informações sobre Aboubakar, atacante aí que aceitou a proposta do São Paulo. Fechou, rapaziada? Então não esqueça, se você é novo aqui no canal, deixa o like, deixa os comentários sobre todos os assuntos e se inscreve. Fechou, rapaziada? Fique com Deus, um abraço, valeu!